Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Luduque. Eu sou Luciana e o tema de hoje é aceitação. Tá curioso? Vamos discutir então, mas antes, deixa lá o seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e acompanhe todas as novidades que todas as semanas eu coloco aqui para vocês, ok? Bom, aceitação. Essa palavra por si só já nos deixa aqui algumas pistas, né? Aceitação tem a ver com aceitar. Aceitar o quê? Aceitar alguma coisa que é um fato. Aceitar alguma coisa que acontece nas nossas vidas. Mas nem sempre é simples aceitar as coisas que nos acontecem. Então, nós, como bons humanos que somos, e como temos um ótimo mecanismo de defesa, né? A nossa mente tem ótimos mecanismos de defesa. O que que ela faz? Nos protege de todo aquele sentimento que, por qualquer que seja o motivo, não nos deixa sentir bem e confortável, né? Então a nossa mente cria lá um mecanismo de defesa que faz com que a gente não sofra ou sofra menos ou negue situações que acontecem no nosso dia a dia. E negação e aceitação são palavras e conceitos que andam muito interligados, não é? Principalmente no que se refere aos nossos filhos, né? É muito difícil aceitar que o nosso filho às vezes tem um problema, tem uma dificuldade no desenvolvimento, tem um problema na aprendizagem específica de algum conceito, ou que o nosso filho é mal comportado, ou que o nosso filho tem ali comportamentos mais que explicitam uma sexualidade diferente daquela correspondente ao seu próprio gênero. São situações que às vezes faz com que a nossa dificuldade em aceitar aquilo que está, muitas vezes até debaixo do nosso nariz, o nosso mecanismo de defesa faz com que a gente crie outras estratégias para não lidar com isso, porque isso vai me trazer um determinado sofrimento, não é? Claro que, como pais, queremos ser pais perfeitos e queremos que os nossos filhos também sejam perfeitos, mas a perfeição é algo que a gente só tenta buscar e é muito difícil de alcançar, não é? Mas é o que faz com que sejamos melhores naquilo que pretendemos ser, não é? A busca pela perfeição, mas é algo inatingível. Há quem discuta isso, não é? Mas isso fica para um outro capítulo, mas para já, nas relações humanas, a perfeição é algo inalcançável, porque somos humanos e erramos, não é? Sempre. E estamos aqui nessa vida para aprender sempre uns com os outros a sermos melhores para nós próprios e para todos aqueles que nos rodeiam. E é por isso que o professor tem um papel fundamental nesse processo de aceitação. Porque se os pais estão a negar que aquela dificuldade existe, o professor, enquanto uma pessoa capacitada, conhecedor do desenvolvimento humano e responsável pela aprendizagem e pelo bom desempenho e desenvolvimento daquele sujeito que é o seu aluno, tem uma missão importantíssima e crucial na vida dessa criança e na vida dessas famílias, não é? Vocês nem podem imaginar o quanto é difícil, né? Quando o professor identifica uma dificuldade e tem que sinalizá-la para a família, né? Tem ali, ele identifica, né, uma coisa importante no desenvolvimento e tem que comunicar isso ao outro. Eu conheço situações onde, pelo histórico das famílias, acaba por ser muito difícil e às vezes alguns colegas até desistem de abordar determinadas situações com os pais. Mas nós não podemos esquecer que isso é muito mais importante do que qualquer dificuldade, né? Ao mesmo tempo que é super complicado ter que dizer, ter que falar com os pais sobre a sexualidade do seu filho, é muito pior ainda saber que nós, que somos os profissionais, que estamos ali no trato direto com a criança e com muita convivência e conhecimento para poder orientar as famílias a buscarem informação e ajuda, não é, para o seu filho, por exemplo, numa situação de uma dificuldade de aprendizagem, de uma deficiência, e não
sermos capazes de fazer isso. Ultrapassa a nossa ética profissional, não é? O nosso compromisso com o ato de educar, que não envolve apenas os conteúdos. E eu tô sempre a dizer isso para vocês, né? Então, deve sim, o professor deve sim ter a coragem e o compromisso, não é? De sempre orientar as famílias naquilo que não está a correr de forma, de forma esperada, a nível de desenvolvimento, embora cada criança tenha o seu ritmo, existe sim alguns padrões que nós podemos nos basear para assim dizer às famílias, olha, agora é hora de buscar uma ajuda, agora é hora de procurar um profissional específico para orientar nas questões da sexualidade. Olha, o seu filho tem muitos comportamentos de autismo, temos que buscar aqui ajuda médica profissional para nos orientar em relação a isso, não é? Muitas vezes é o professor que vai fazer esse papel fundamental de ajuda na vida dos pais. Na verdade, ajudá-los a reconhecer, enfrentar e pensar no futuro, não é? Porque muitas vezes quando a gente abre os olhos, os horizontes para uma dificuldade que está ali aparente, é muito difícil para os pais lidarem só com a possibilidade de ser alguma coisa que pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, o primeiro passo nesse processo de aceitação, ou seja, quando as famílias conseguem aceitar que aquela dificuldade ela existe pelo menos, já é um passo para a superação. Porque quando eu aceito, eu desafio a mim próprio a criar estratégias e soluções para aquele problema, não é? Que às vezes é um problema que a gente transforma em algo muito maior e ele pode sim ser algo possível de se lidar, não é? Tem uma frase que eu gosto bastante e que diz assim, né? Os nossos problemas é algo mais ou menos assim. Os nossos problemas são como tempestade, mas nós não podemos ficar em casa esperando a tempestade passar. A gente tem que aprender a andar na chuva, né? E a aceitação, ela passa por isso. Portanto, gente, se existe na sua escola, professor, um caso de alguma família que você vê que não aceita, não é, que nega alguma dificuldade importante do filho, tenha coragem, busque conhecimento, apoio de outros profissionais da escola, faça uma reunião conjunta, comece a conversar com os pais, faça várias reuniões, comece a conversar com os pais de uma maneira que eles percebam que o professor é um aliado, que ele não está ali para apontar nada, até porque nós não fazemos diagnósticos, de doenças ou de situações psicológicas dentro da escola, mas sim temos a capacidade de indicar que alguma coisa ali não está a correr bem. E ajudar os pais e estar do lado deles nesse processo de aceitação é muito importante e faz toda a diferença na vida dessas pessoas, porque não é fácil, não é? Essa situação da aceitação me faz lembrar de quando as crianças, os pais recebem a notícia que vão ter um filho com deficiência, por exemplo. A maneira que o médico diz isso muda toda a forma dos pais aceitarem, além do que cada pessoa tem o seu tempo para isso, não é? Então sejamos mais humanos e cuidadosos nesses momentos de dar a notícia para alguém sobre uma situação difícil da vida dela. E vamos estar ali para acolhê-la e saber que ela pode sim negar, mas que ela vai ter que ultrapassar isso. E quando a gente ultrapassa e começa a aceitar, eu então vou rumo à superação, rumo à resolução do meu problema, rumo a novas condições de vida. Porque se eu não aceito e eu nego, eu vejo aquilo como se não fosse um problema. Por isso, às vezes, as crianças chegam no terceiro ano sem saber ler e escrever, ou com outras dificuldades mais acentuadas, porque passou-se e nós não podemos deixar passar, ok? Obrigada pelo vídeo, por acompanharem o vídeo. Obrigada porque esse assunto foi um assunto que me desafiaram a dizer e ele é de extrema importância para o nosso conhecimento pedagógico, ok? Deixem like, se inscrevam no canal, não esqueçam e divulguem para os amigos, ok? Muito obrigada
Um grande beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.